Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Não sei que horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu queria compartilhar uma experiência muito marcante para mim. Eu não sei você, mas eu sempre tive o sonho de ser pai. Esse era um dos maiores sonhos da minha vida, era ser pai. E aí, só que antes disso nós queríamos planejar, nós queríamos ter uma estrutura financeira, emocional e tudo mais. E eu já sou casado há 14 anos, casei novo, de certa forma. E aí, tudo planejadinho, falou, agora é a hora, nós já estávamos trabalhando, nós falamos, agora é a hora dos filhos. E aí, o que acontece? Nós engravidamos, minha esposa engravidou, e aí, com 2 meses de gestação, aconteceu algo que acontece, a minha esposa começou a ter um sangramento. E aí nós procuramos, fomos no médico, o médico desanimou bastante a gente. Ele falou, olha, essa criança, pela experiência que eu tenho, esse feto, ele tem alguma síndrome, eu acredito que seja síndrome de Turner. Mas faz os exames, nós fizemos os exames, fizemos um exame bastante complicado, mas para descobrir se a bebê tinha uma síndrome, que síndrome que era. E aí descobriu, ela tinha síndrome de Turner, confirmado. Foi um baque para nós, porque a chance de vida dela era muito escassa. É uma síndrome muito rara e para a criança sobreviver a ela é algo assim muito escasso, muito difícil de acontecer. Mas aconteceu. Nós oramos como filhos de Deus, nós buscamos a Deus, orava, acordava de madrugada, e aquela coisa, Deus cura, é o sonho da nossa vida. E por 3 meses o sangramento da minha esposa parou. Você acredita? Por 3 meses. E o que é que nós imaginamos? A Melissa foi curada. Nós acreditamos que a Melissa tivesse sido curada. Só que aconteceu o seguinte, depois de 3 meses, mais ou menos, com 5 meses de gestação, nós perdemos a Melissa. Minha esposa teve um sangramento mais forte, nós fomos para o hospital e aí nós descobrimos que ela tinha morrido. No outro dia, nós fomos marcados lá no hospital, nós fomos para fazer o parto induzido, porque já não era um aborto espontâneo, tinha que fazer um parto induzido e tudo mais. Nós fomos para a sala onde tem os partos normais, onde tudo acontece de maneira normal. Quando a gente recebeu a notícia, quando nós percebemos que a Melissa tinha morrido, eu fiquei muito chateado, vou falar a verdade para você. Eu lembro que eu fui para uma areazinha que tinha na casa da minha sogra e eu comecei a falar com Deus, comecei a chorar. E eu falei mesmo com Deus, sabe? Eu rasguei o coração para Deus, falei mesmo, falei, Senhor, eu tô com muita raiva, tô muito chateado, por que isso está acontecendo? Comecei a questionar bastante, mas gente, minha conversa com Deus foi mais ou menos uns 5 minutos. Eu lembro que nesse dia minha mãe até veio e me abraçou, foi muito bom. Acho que Deus mandou minha mãe para trazer um conforto. E aconteceu isso. E aí nós fomos pro hospital no outro dia, mas naquela noite, eu lembro que era uma sexta-feira à noite, eu lembro que naquela noite me veio uma paz e uma promessa de Deus falando assim, calma. E eu não tive a resposta, é como se Deus falasse assim, eu não vou te dar essa resposta hoje, do porquê que eu tô tirando a Melissa. Você não precisa saber isso hoje, mas eu vou te dar mais filhos. Eu lembro que no outro dia a gente foi pro hospital, foram 11 horas de parto, basicamente. E eu lembro que a gente foi pra lá e eu tava numa alegria, rapaz. Vocês não imaginam a alegria que eu tava, porque eu tava com a promessa de Deus no meu coração. Aquilo pra mim era real e eu ficava olhando aquele tanto de criança nascendo e eu falava assim, eu vou voltar para esse hospital porque eu vou ter meus filhos aqui. Passou-se os anos, e a grande bênção aconteceu.
Nós engravidamos, veio o Enzo, veio o Lorenzo e eles nasceram no mesmo hospital, no mesmo lugar que a gente teve a Melissa também. E sabe o que eu queria deixar para você aqui de mensagem? É dizer para você que Deus ele não erra. Deus ele não erra. Deus ele permite que certas coisas aconteçam na nossa vida, mas nem sempre a gente precisa ter as respostas. Mas nós precisamos confiar que Deus está no controle de tudo e que mesmo que coisas ruins aconteçam, Deus continua no controle das coisas. Hoje nós temos 2 filhos, estão grandes, graças a Deus, um com 5, outro com 2 anos, e eu só tenho que agradecer a Deus. Deus ele não erra, confia em Deus. Acredita que esse Deus Todo-Poderoso, ele faz milagre, ele é o Deus Todo-Poderoso. E nem sempre a gente tem resposta, porque talvez não é o que nós precisamos. Você está entendendo? Talvez o que a gente precisa não é de respostas, mas a gente precisa que Deus acalme nosso coração. E Deus está aqui, doido para acalmar seu coração. Não tenha medo, confia em Deus. E saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E olha hoje as crias aí, ó. Não mexe. Tá machucado? Não mexe no meu joelho. É? Tô machucado. Vixe, e esse aqui? Esse aqui? Ah, Zé, vem cá, Zé. Ô, Zé. Vixe, é o Davi, gigante Golias? O que é isso? Dinossauro? Faz o dinossauro, faz. Tchau. Aí a patroa. Não, eu quero fazer um